Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Nova Pauta aqui na Estação NP. Desta vez são episódios muito especiais chamados Elas em Pauta, onde eu vou contar um pouquinho mais da história de mulheres que eu admiro muito, que eu acho que fazem a diferença. Elas transformam a vida em sociedade pelas suas carreiras, pelas suas ações, seja no cooperativismo, na educação, no empreendedorismo, enfim. Então eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre elas e entendam também porque eu as admiro tanto, tá bom? Vamos então conhecendo aqui, já vou dar de antemão boa noite aqui para Graciele Turquete de Oliveira Denardi e também aqui para Ana Paula Monteiro Riggbrum e para Daiane Nunes Robaino. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, né? É um prazer estar aqui contigo, Sandra, né? Falando um pouquinho de tudo, né? De nós, da vida, né? Ana, boa noite também. Boa noite, é um prazer estar aqui e muito mais prazer ainda por estar do lado de grandes mulheres que eu admiro muito, né? Que é a Graça e a Daiane. E a gente está muito feliz de estar aqui essa noite. Que bom. Daiane, boa noite também. Sandra, boa noite a todos os seus seguidores. Também muito feliz de estar aqui contigo, né? Dividindo as nossas conquistas e as nossas lutas de todos os dias. Também com essas pessoas tão queridas e tão especiais pra gente, né? Que fazem tanta diferença e tanto pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. E contigo também, né, Sandra, que é também uma grande referência aí para nós, que como bom, mulheres. Que bom. Eu fico muito feliz que vocês tenham aceitado o meu convite e a gente vai falar de carreira, obviamente, mas vamos falar muito mais da essência de vocês, a essência feminina. Então eu quero que a Graciele comece a me dizendo quem é a Graciele, quem foi a Graciele na infância, quem é a menina natural de Jaguari, né? Não, na verdade, eu sou natural de Santiago. Santiago? Sou santiaguense. Mas tu tem uma ligação com Jaguari, né? Tenho. A minha família é jaguariense, né? Eu me lembrei que tinha uma ligação forte com Jaguari, né? Sim. Então, assim, meus pais vieram há muitos anos para Santiago embora. Eu acabei nascendo aqui. E eu vim de uma família de agricultores, né? Meu pai trabalha com hortifrutis granjeiros, agora aposentado, né? Mas há muito tempo. E a minha formação, então, pessoal, a minha formação integral e educacional como pessoa veio com base na minha família, né? Eles sempre acreditaram muito e sempre nos educaram para que nós fôssemos e fizéssemos o melhor. Eu tive uma infância humilde, mas uma infância muito feliz, junto da minha família, dos meus irmãos, né? Com amigos que realmente fizeram a diferença. E cresci nesse meio, então, sempre amparado pelo respeito ao próximo, né? Que meu pai sempre trazia essa base, que nós fôssemos pessoas que acreditássemos, né, nas possibilidades da vida, que nós lutássemos pelo que nós queríamos. E assim eu fiz, né? Então, foi uma criança feliz? Extremamente feliz. Muito tu feliz. lembra de histórias da tua infância, assim, que até hoje, por exemplo, tu gostaria de dividir com as pessoas? Eu acho que assim, que na infância todas nós, né, gurias, gostávamos de brincar de professor. Então, tu já gostava de brincar de professor? Então eu sempre era professora dentro, né, os sábados à tarde, a gente se reunia com as amiguinhas com um caderninho e eu sempre era professora. E isso me instigou, então, né, a ingressar na carreira docente. Sim, aqui então tu te definiu porque tu é professora, mestre e doutora em letras, né? Não é brinquedo na educação, né? É docente do Instituto Federal Farroupilha e empreendedora agora na Imaculato Oliveiras, que nós vamos falar sobre isso também, né? Sim. Mas a educação te fez, né? Então aquela professora, aquela criança que brincava de professora se tornou uma grande mestre. Não, assim, eu acreditei, né? Então isso, acho que o mais importante é pensar no que tu queres e acreditar naquilo que aquilo é possível. Então, eu fiz meu curso de letras aqui em Santiago, na época a URI ofertava o curso de letras e me graduei em 2002 e logo já fiz minha especialização e ingressei na URI como docente. Então, eu fiquei 14 anos na docência, na instituição, na escola e no campus. E em 2015, nesse período todo, então eu acabei fazendo mestrado, né? Fui me especializar um pouco mais, posteriormente o doutorado. Eu acho lindo dizer, doutora na área, doutora em letras. Com orgulho. Sou doutora. Não é fácil, né? Não. Porque até porque é justamente isso.
É orgulho porque a gente sabe, quem já tentou, né? Às vezes uma pós-graduação, tu leva anos para conseguir concluir uma pós-graduação, uma pós simples, né? Digamos assim, que seria o primeiro passo depois de uma graduação e chegar num doutorado, realmente eu reconheço muito esse teu esforço. É uma vitória. E assim, ó, ingressar no doutorado em letras é um pouquinho mais complicado, porque exige um pouquinho mais de nós, assim, é uma segunda língua estrangeira, é uma prova de conhecimentos específicos. E eu, na época, assim, foi a época que eu tava tentando ser mãe, né? Então foi uma luta bem longa. E nesse período, então, a Sofia chegou, que é minha filha mais velha, e posteriormente a Maitê, em 10 meses. E eu tava fazendo doutorado, trabalhando e estudando para o concurso público. Isso é ser mulher, né? É. Vamos combinar. Não As foi mulheres fácil. têm algumas. É coisa divina, quase que, né? Coisa divina, coisa divina. Então, assim, ó, chegou um momento que eu lembro até hoje, assim, a minha orientadora do doutorado é uma grande amiga, assim, é alguém que eu admiro muito, que é a Verli Petri, ela é doutora no UFSM, e eu lembro, assim, de um período que eu tava gestando, e eu comentei com o Diego, eu não tô dando conta, né? Tô cansada, assim, é cansativo mesmo, uma criança pequena, eu gestando, eu não tenho mais pernas para continuar. E eu tinha qualificado já a tese. E eu disse, eu vou a Santa Maria falar com a Verli, vou desistir disso tudo. E eu cheguei na casa dela, entrei, sentei e eu falei, eu quero te agradecer por toda a oportunidade que tu me deste, assim, eu quero dizer que eu fui muito feliz esse tempo todo, mas realmente não é um momento para mim. Eu preciso agora, tu vou assumir a maternidade e eu preciso, né, olhar para Um pouco de tranquilidade. De tranquilidade. E daí ela me disse assim, ó, eu só vou te dizer uma coisa, daí tu sai daqui pensando. Ela disse assim, a tua profissão anda contigo de cadeira de rodas, o teu marido não. E eu virei as costas assim, não desisto, vamos embora, vamos tocar o barco, né? Não, e assim às foi. vezes não dá a impressão que tem as pessoas certas para falar uma coisa que a gente precisa ouvir na vida da gente, né? E transformar tudo, né? Transformar tudo. Porque realmente a profissão, ela vai contigo onde tu estiver, né? As pessoas nem sempre estão E contigo. tu não abriu mão de nada, né? Não abri. Sofri, né, Sandra? É. Eu sofri muito, assim, foi bem estressante. Eu fui até o último momento. A Maitê nasceu, eu fiquei afastada 6 meses, retornei pra. Daí, nesse meio tempo, eu já estava me preparando para o concurso, que não tinha aberto as inscrições ainda, né? Mas eu ia para Santa Maria, assim, eu deixava a Sofia com meu sogro e com minha sogra, ia com um barrigão. Carregava a outra na barriga. Carregava outra, né? Sempre com medo da perda, já que eu tinha tentado tantas vezes, né? Sim. E quando elas nasceram, eu fiquei 6 meses afastada. E retornei pra tese, e nesse meio tempo era o concurso público. Então, tipo assim, eu acordava às 5 da manhã, eu estudava pro concurso público, mais a parte de legislação, que eu tinha mais medo. De tarde, eu escrevia a tese, né? E daí até a Mara, que trabalha comigo, ir embora. À noite eu assumia as meninas e eu ainda trabalhava na URI. Então, assim, foi um período... Um momento bem difícil. Bem difícil. Então, quando eu aprovei no concurso, eu também lembro assim que eu aprovei no concurso, era uma vaga para São Vicente, eu não entrei em primeiro lugar, fiquei em segundo e caí para a lista geral. E nesse meio tempo eles me chamaram para Ibirubá. Daí o Diego olhou e disse, Ibirubá, mas onde é que fica isso, né? Onde é que fica? Daí olhamos no mapa, Ibirubá, meu Deus, fica aqui. Não, como é que tu vai sair com 2 crianças pequenas, né, rastro? Desisti de Ibirubá. Daí me chamaram para Osório. Piorou a situação, né? Mais longe ainda. Daí eu desisti de Osório. Daí eu já tava assim na reta final, assim, né? Daí me chamaram para São Borja. Eu nem perguntei. Foi. Pode ser, né? E lá eu fiquei 4 anos. Que maravilha. Vamos saber mais daqui a pouquinho, Tá bom. tá? Ana Paula, Aninha, como é que foi a menina? Me conta um pouquinho, sempre foi essa belezura toda? Era a boneca viva dos concursos? Me conta. Eu posso dizer que eu tive uma infância de superação. Eu perdi a mãe quando eu tinha 13 anos e tinha minha irmã mais nova. Então, eu posso dizer que o momento que eu passei por isso, a maior superação que eu tive foi entender que eu precisava cuidar da minha irmã e que ela precisava de mim. Tu tinha 13 anos quando a tua mãe partiu? Eu tinha 13 e minha irmã tinha 6. Então, tu já praticamente quis materná-la ali. Exato. Então, o nosso pai nunca deixou faltar nada. A gente é uma família simples. Mas eu digo superação porque eu consegui, de alguma forma, entender que eu precisava concentrar e colocar todas as minhas energias
na minha irmã para eu superar aquilo, né? Então, a gente nunca faltou nada, mas sempre a gente teve aquilo que era necessário. Aprendeu a viver com o básico. Exato. E isso foi, acredito que até hoje seja um norte para ti? Um norte para a gente sempre buscar superar aquilo que a vida coloca no nosso caminho. Porque eu sempre trabalho muito a minha fé, então eu acho que a gente tem que acreditar naquilo que os desafios que a vida nos coloca e tentar superar eles, né? Tu acredita, a perda da tua mãe mudou a tua adolescência, então, né? A menina virou quase uma mulher da noite pro dia, tendo que ser... Mas alguém te disse pra ti, agora é tu que vai cuidar da tua irmã, ou foi algo que tu mentalizou, assim? Nasceu dentro de mim. Porque a mãe tinha muito cuidado conosco, né? O pai trabalhava, a mãe trabalhava, mas a mãe teve muito cuidado e sempre tinha aquele olhar materno. E quando a mãe, né, quando ela nos deixou, eu entendi que aquilo que ela percebia que a gente precisava, o meu pai, por vezes, achava que a gente não precisava. Então, isso me fez buscar oportunidades. Tu queria suprir para tua irmã uma lacuna. E também eu me defender, né? Não ter aquela coisa de ter que sempre estar pedindo pro meu pai. Aí logo eu iniciei trabalhando, né? Comecei num estágio e aí eu sempre saí. Meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica Federal. Depois eu tive oportunidade em outras empresas, né? E fui pro Sicredi e eu acho que é isso que eu trago, assim, que me moldou, né? A gente sempre buscar alternativas para ver o que a gente pode superar. E tu é natural de Santiago? De Jaguari. Viu? Então eu tava perto, né? É natural. Então a tua infância foi lá? Foi em Jaguari. Em Jaguari. E tu ficou até uma boa parte da tua história ali, né? Sim, fiquei. Eu iniciei trabalhando no Sicredi em 2008. E aí... Lá em Jaguari. Lá em Jaguari, né? E comecei a graduação. E aí vim fazer a graduação aqui em Santiago, na URI, né? Onde eu me peixei com o meu grande amor. E logo após, né, de algum tempo, eu recebi um convite de uma pessoa para fazer um processo seletivo para vir para Santiago. Sim, você já tinha conhecido o amor aqui, já estava sinalizando que Santiago tinha algo para ti. Exatamente. E me encontrei aqui, sou apaixonada por Santiago, sou apaixonada pelo que eu faço. E eu sempre digo, tudo acontece na hora certa na vida da gente. Mas eu penso assim, por que eu não vim antes? O povo de Santiago é acolhedor. Sim. A tua história, tu está no Sicredi há 18 anos, é isso? Aproximadamente, vai fechar 18 anos esse ano. E é gestora do segmento do agro, né? Mais recente. Adoro trabalhar com produtor rural. Mas já faz quantos anos que tu já é nessa parte do agro? Do agro já fazem 14 anos. Então boa parte da tua história já foi no agronegócio. Produtor rural, já trabalhava em Jaguari e vim pra cá e assumi a carteira. E tu entendia alguma coisa assim dessa vida do agro, do homem da agricultura? Por que tu te identificou com esse setor? O produtor rural, ele é muito simples. E eu gosto do simples. E como é que eu vou te dizer? Eu aprendi com eles, né? Então eu vim pro agro e eu aprendi com eles. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem muito a aprender com o produtor rural, né? Que é aquela pessoa que bota a comida na mesa da gente, né? E mais recentemente te tornou empreendedora, sócia do maridão aí na área da educação, né? Exatamente. E esse empreendimento veio, né, de uma necessidade que a gente identificou dentro da nossa própria casa. Como mãe já, né? Como mãe. A gente vai contar melhor essa história. Agora eu vou dar uma boa noite para Daiane Nunes Robaino. Minha querida, seja bem-vinda. Eu também quero saber quem foi essa garota hoje liderando, né, uma das maiores agências aí do Sicredi. É um nome forte, a gente sabe, no Sicredi. É respeitada. Pouco tive a oportunidade, inclusive, de estar numa assembleia onde tu mostrou dados aí na ponta do lápis. Eu já, na metade da conversa, já não me lembrava de números e tu tinha aquilo na ponta do lápis. Como é que é a história? Quem foi essa garota antes de ser essa mulher tão forte, tão batalhadora como é agora?
Sandra, minha história é uma história como a história das gurias. Eu acho que a gente se encontrou e não poderia ter juntado um trio tão parecido. Eu venho de uma família muito simples, né? Uma família humilde, uma família de produtores rurais. Do interior, Do né? interior também. Eu sou de Unistalda. Eu sou nascida em Unistalda, na época, distrito de Santiago, então eu Sim. sou natural de Santiago. Meu pai veio para cá após uma forte estiagem, né? Muito parecida com os tempos que a gente vive hoje, Sim. né? Eu era bem pequena, com 3 a 4 anos, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu sou a filha do meio. Do meio. Isso. E aí essa estiagem forte em 1986, 87, mais ou menos, fez o meu pai e minha mãe virem, né? Deixarem as terras lá, venderem, e com o que sobrou, eles compraram uma casa, a casa que nós nos criamos aqui em Santiago, 2 vacas de leite, e assim meu pai recomeçou aqui em Santiago, né? Dá pra dizer que é do zero, né? Do zero, praticamente, exatamente. Com o nome limpo, como eu sempre digo, né? Era uma coisa importante para ele, mas recomeçando. E eu sempre falo, e falo às vezes para os meus filhos, né? Hoje, com 10 anos, eu disse: eu sou filha de leiteiro. Sempre digo, com muito orgulho, Com orgulho. né? Com 8 anos, eu já acordava às 5 da manhã e entregava leite com meu pai. Eu, meus irmãos, enfim. Isso é uma coisa que me orgulha muito. Eu tive uma infância feliz, né? Eu brincava com brinquedos muito simples, poucos brinquedos, mas uma infância feliz, né? Eu corria na terra, né? Eu me atirava na terra, eu brincava com os bichos, eu brincava às vezes com os bichos, com as vacas, né? Da onde meu pai tirava o sustento da nossa casa, muitas vezes com elas eu também brincava. Era um jeito de trabalhar e brincar ao mesmo tempo, assim como Teu os pai meus era irmãos. protetor? Meu pai é muito conservador, muito protetor. Meu pai é muito das antigas, né? Tem uma história que tu contou até pra namorar, né? Era Sim. não era assim, Não. né? Né, assim, eu brinco sempre que eu nunca fiz carnaval, eu fiz carnaval já adulta. Então aquela adolescente que não porque meu saiu. pai não deixava eu fazer carnaval, era só os CTGs. Sim. E para namorar também eu precisava ter uma certa idade para namorar, então era tudo muito regrado, né? Meu pai sempre E foi tu era obediente? Não era Sim. daquela que Não, desobedecia? eu era uma menina que se tu me olhasse há 30 anos atrás, 35 anos atrás, tu não diria que eu conseguiria hoje estar num ambiente com mais de 3 ou 4 pessoas. Eu brinco que eu Tímida? era muito. Eu não falava, Sandra. Chegava visita na minha casa, eu quase Mas me pensava escondia. muito, então, né? Porque deixou pra falar Isso. tudo na vida adulta, né? Guardei, né, as palavras para hoje. Sim. Então, assim, simples, educação, né? Nunca nos faltou nada também. Nosso pai sempre disse que a herança que ele poderia nos deixar seria a educação, né? E muitos valores e muitos princípios que a gente aprende em casa, né? Que aí independem de cursos, enfim, mas valores que a gente traz de casa, do caráter que a família nos passa. E aí, vindo para Santiago, estudei, comecei a trabalhar também muito cedo, Sandra, com 15 anos eu já fui para o comércio, trabalhei no comércio aqui em Santiago. Comércio é uma grande escola, né? Talvez a maior formação que eu tenha tido desde que eu me tornei gente, né? De fato. Foi no comércio que eu aprendi a falar e a lidar com as pessoas. Aí teve que falar, não teve Tive, jeito, né? E aí a necessidade, eu Sim. sempre digo que a necessidade Faz nos a- ensina muito mais rápido, né? E aí, dali pra frente eu conheci muitas pessoas em Santiago, o comércio me proporcionou isso, conhecer pessoas, né? De todos os ramos, de todos os segmentos, e a partir dali Foi te começou a moldando. minha vida, exato. Já são 18 anos também de história com o 18, Sicredi. 18 Vocês anos têm de algo em Sicredi. comum, hein? Estamos juntos quase, eu aqui em Santiago e a Paula Sim. em Jaguari. Jaguari. Ah, que Aham. legal. E hoje atuam próximas, né? Uhum. Que bacana. Muito próximo. Assim como ela disse, acho que Deus aproxima, né, Sandra? E Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Tem uma identidade E semelhante, eu, né? eu consegui trazer, né, a Paulinha de lá. Ah, esse convite E foi aí. eu acho que Essa pessoa, foi aquela... uma escolha maravilhosa, né? Além de colegas, assim, a gente tem uma afinidade muito grande, a gente é uma dupla muito, É bom trabalhar em time, né? muito. É que aquele que o time tá lutando pelo time, né? Não só individualmente, né? Isso é bacana. Isso é muito bom. Vamos falar de maternidade, porque eu sei que todas aí têm histórias legais com maternidade, né? Tu mesmo falou, né, que estava estudando com aquele sentimento de possível perda, teve várias gestações, tu lutou tanto, mas eu acho que tem algo até, posso dizer, né, espiritual nas suas gestações, que tu adotou uma menina, né? Isso aí é a tua filha mais velha. Mãe do coração, mas logo, depois de tantas, né, às vezes tentarem engravidar, tu engravidou. Tipo, o universo de te deu um presente por tu ter aberto teu coração, né? Então, às vezes tu não pensa que pode ser isso? Ai, sempre, né, Sandra?
Sempre. Conta um pouquinho das tuas meninas aí. Eu acho que quando as pessoas falam assim, ai, tu vê, né, tu desligou quando a Sofia chegou e engravidou, porque eu tentei Eu acho que é mais que isso. Não, é muito mais. Assim, eu tentei 6 fertilizações in vitro, né? Era uma atrás da outra, e das 6 fertilizações foram 3 implantes e 3 perdas, né? Então, fora aquelas que não implantaram, que é uma perda também, né? É um Sim. sentimento de perda. De impotência, né? Porque assim... Tu chegou a pensar em desistir de ser mãe? Eu pensei em desistir de ser mãe, sim. Porque chegou um momento que eu pensei assim, eu não tinha nada, né? A gente fez todos os exames possíveis e impossíveis. E não tinha diagnóstico, assim, pontuado para dizer, não pode, Não por pode. isso e aquilo, né? Uhum. Então eu pensei, não, deve ser uma questão espiritual, não é para eu ser mãe nessa vida. Então vamos lá, né? Vamos seguir o baile. E eu pensei. Então, tanto é que eu lembro assim que eu fiz a última fertilização em junho de 2012. E eu disse pro Diego assim, sobrou algum dinheiro que a gente só gastou. Era uma atrás da outra, meu Deus do céu, eu só trabalhava pra... E ele sobrou um pouquinho, ele disse, eu tava toda flácida, né, de aplicação de hormônio, Sim. toda assim, ó. Eu tava destruída psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Sim. E eu disse, então eu vou fazer uma lipo e vou botar meus peitos, queria muito pôr prótese. E assim eu fiz. E eu saí do hospital dia 14 de julho de 2012, a Sofia chegou no dia 5 de setembro de 2012, e quando foi em novembro de 2012 eu estava grávida da Maitê. Ai, meu Deus, essas datas são muito... Muito marcantes, né? E daí, então a Sofia... E tu imaginou, conseguiu tentando engravidar ou tu realmente tinha? Não, eu tinha desligado, eu disse a Sofia e pronto, né? E como é que tu soube que tu estava grávida? Eu soube que eu estava grávida porque uma amiga teve lá em casa, a gente menstruava na mesma época, ela me disse que estava irritada porque ela ia menstruar, e eu comecei a pensar, mas espera um pouquinho, Não veio minha menstruação. Que silenciosamente eu saí de casa, fui na farmácia, fiz um teste e papá. Que choque que tu levou. 9 semanas. Eu não tive nenhum com 9 semanas, nem os da fertilização. Sim. Eles caíram com 6, 7 semanas, a Maitê com 9 semanas. Mas mesmo assim eu não acreditava, né? Mas tu já estava em estado de graça ali, porque tu estava com a tua bebê em casa já, né? Tu já Não, tinha eu tinha. uma filha, né? E Eu aí, tinha. e como é que foi a chegada dela? O processo para a chegada dela foi bastante complexo, né? Porque assim, eu sempre não acreditava que ela iria chegar, a Maitê, né? Tá. Sim. A Sofia já estava ali e era tudo de bom, porque é sempre aquela coisa, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Quando a Maitê nasceu... A Maitê é mais nova, A né? mais nova, a Maitê nasceu, eu tava com 2 bebês dentro de casa, com 10 meses de diferença. Hoje elas estão com a mesma idade, né? Agora em setembro a Sofia faz 14 e a Maitê... Não, vejam bem como é que é a vida, né? Pra quem não tinha nenhum bebezinho, de repente tu vê, é mãe de duas, né? De duas, abençoadas. E assim, se eu dizer pra vocês assim, bom, as gurias conhecem, né? As meninas, tu conhece também, mas Sim. as gurias conhecem um pouquinho mais. Se olhar pra Sofia, a Sofia sou eu. Em todos os movimentos possíveis, né? A personalidade. Igual, Sandra. Ela é igual a mim. Assim, ó, e a Maitê é igual ao pai dela, né? Então, assim, acho que dividiu bem ali. Sim. Deus foi muito generoso comigo. Né? Eu continuei na fila de adoção por algum tempo. Até chegou um menininho com 2 anos de idade. E eu pensei, mas eu estava em São Borja, estava com as crianças pequenas, eu sabia que eu teria que parar um pouco mais para dar atenção a ele, né? Então foi o momento que a gente chegou à decisão assim, tem famílias esperando também, então vamos abrir mão, né? Já temos as nossas E tu sempre quis ser mãe? Porque fez muita Não. tentativa, né? Não? Não, teve um momento na minha vida que eu não queria ser mãe, né? Acho que passa por um momento assim, quem não nasce com o sonho de ser mãe, tu quer trabalhar, quer carreira. Quer carreira, quer ganhar teu dinheiro, quer formar tua estrutura. Mas daí chega um momento também assim, né? Quando tu vai apertando a idade, ali teus 28, 30, porque eu tive com 36 a Maitê, né? Então eu já tava um pouquinho mais avançadinha. Esse sentimento de que tá voltando alguma coisa no casal, né? Sim. Aí você chegou a hora de fazer uma família, né? Fazer uma família. Daí foram quase 6 anos de tentativa, né? Pra chegar as meninas. Eu vi um vídeo do teu marido recentemente, né? Muito emocionado, falando do aniversário de uma das filhas. Da Maitê. E falando do possível voo, né? Que vocês ensinam elas a ser do mundo, mas é difícil, né? É complicado. Você já tem adolescentes, já começou a pensar nessa fase de sair de casa? A gente pensa, mas também não acredita muito, né? Eu acho que é um processo, né? E a gente, claro,
a gente que tem filho conhece bem os filhos e sabe que como é que vai ser o andamento, ou pelo menos imagina como é que vai ser o andamento. E eu imagino a Maitê voando alto, bem como disse o Sim. Diego. Ela não pensa, ela quer voar, ela quer ir Ela embora. quer viajar, ela quer ir pra E longe. a Sofia, ela não quer sair de casa. Aquela ali, eu tenho certeza que vai ficar conosco, que vai ficar por aqui. Pra mim tá ótimo, tá tudo de bom, Sim. né? O que eu mais queria é tê-las. Vê-las bem felizes. É, né? é isso aí. Também tem, né, Ana Paula, uma chegada de um garoto maravilhoso que te transformou, que tu fala com muito orgulho, com a paixão. Mateu? Mateu. É. Presente foi? de Deus. Como é que foi a vinda dele? Ai, o Mateu, então, a gente... Foi planejado? Foi planejado. Aham. E eu decidi que eu ia engravidar e logo comecei a tomar os remédios, fazer exames. E o Juliano e eu, a gente tinha decidido em construir, porque o médico falou que eu ia demorar um pouquinho. E em 3 meses eu estava grávida. Então, Veio graças uma obra e a maternidade. Aí a gente acabou que não fez obra. Ah, não fez a obra? Não, apartou a obra. E o Mateu veio, então, muito antes do tempo, né? Ele veio de susto, a gente levou um susto, eu fui no médico, o médico disse, já tira uns dias. Não, vou trabalhar até essa semana que vem eu tiro os dias, né? No domingo de manhã ele veio. Mas de 9 meses? Não, ele veio com 36 semanas. É um pouco precoce. E foi tudo bem, graças a Deus. E é o nosso presente de Deus. E ele já moldou, tão pequeno, mas já moldou a história de vocês, porque vocês resolveram aí, agora tu me conta, ensina mais. Exatamente. O Mateu, a gente sempre tem muita preocupação, né, de buscar acompanhar cada salto de desenvolvimento dele. O Juliano sempre foi muito preocupado, sempre estudou muito, né? Eu sempre digo que o Juliano é muito preocupado. Eu sou preocupada, mas ele é o extremo. Sim. E ele tinha um aplicativo que ele cuidava o salto de desenvolvimento de cada semana. E a gente percebeu, então, que havia alguns momentos que a gente precisava Complementar as atividades dele. complementar as atividades. Só que aconteceu que, por vezes, ele via as telas e ficava fascinado. E, por vezes, a gente não tinha conhecimento do quanto as telas podem ser passivas para o desenvolvimento Prejudiciais, deles, né? Principalmente as crianças até os 7 anos de idade, né? Tu contou até que estava numa viagem, não sabia o que fazer Isso. porque criança não gosta de viajar pequeno, né? Você viajar Exatamente. muito longe, né? Exatamente. Nós fomos, ele tinha 2 anos, a gente foi a Santa Catarina e o Juliano em Gramado comprou um tablet para alguma precisão, se a gente ficasse parado no trânsito. E eu fui até Bombinhas conseguindo entreter ele. No entanto, a gente chegou lá e nenhum restaurante era preparado, né, para receber crianças com área kids. E aí a gente teve que dar a tela para o Mateu. E na volta a gente pegou um acidente e a gente também teve que dar a tela. E a gente ficou uma semana em Capão na volta e a gente percebeu o quanto ele mudou o comportamento dele. Muito, assim, mais irritado, agitado. E aí a gente buscava algo para empreender. E eu e Juliana, a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa junto. E na busca dele de conhecimento, né, telas ativas, né, para que as crianças pudessem ter, porque a gente sabe que a gente não pode criar os nossos filhos numa bolha. Não redoma, né? Mas de que forma que a gente pode achar meios para que eles consigam ter acesso, mas de uma forma ativa? E aí então que veio o Juliano pesquisando, encontrou a Ensina Mais, que é uma franquia em que a gente transforma a tela de uma forma ativa, onde as crianças elas estudam de uma forma leve, brincando e respeitando a individualidade de cada criança. É uma franquia da Turma da Mônica? Na verdade, a Ensina Mais ela faz parte do grupo Movedu, que é um grupo que tem várias franquias. Hoje a última franquia adquirida é a IASG, e prepara cursos e
e preparar cursos. E aí, essa franquia, ela teve, então, início em 2006, pelo Rogério, que é o dono da Movedu, e ele identificou, então, né, que as pessoas que chegavam no curso ele percebeu que as pessoas que chegavam nos cursos de graduação, elas não tinham a base. E aí ele entendeu que o gargalo estava lá no início da educação básica, na da fundamental, formação, né? Exatamente. E aí ele entendeu que ele precisava, então, ter uma franquia para trabalhar o público desde a base. E então, em 2012, o Maurício de Souza gostou da metodologia e então virou a parceria com a Maurício de Souza Produções, que faltava o lúdico, Que é o criador, né, da marca. foi a cereja Sim, do bolo, do bolo. né? E vocês têm uma estrutura bem legal, né? Aqui na Félix da Cunha, né? Isso. E é uma casa bem bonita, bem colorida, já chama atenção já na chegada, né? Sim, a gente quis trazer uma proposta totalmente diferente para as crianças, para que elas se sentissem literalmente em casa. Nossa proposta é voltada para que o lúdico faça com que elas tenham vontade de ir para a escola, aprender. E a gente já pegou vários insights, assim, né, pelos bastidores das crianças. Ai, coisa boa tá aqui, parece que eu tô na minha casa, nem parece não que quero ir embora. nem parece que é uma escola. Sim. Então, isso faz a gente entender que realmente aquele lugar ficou mágico. E o Juliano e eu, a gente pensou em cada cantinho, né? O espaço é totalmente seguro, totalmente monitorado. Vocês viram o Mateu ali, no ambiente que, se não fosse de vocês estariam tranquilos. Exatamente. Que bacana. E a gente tem profissionais ali com a nossa energia, com a nossa essência. Então, a gente não está ali totalmente, mas a gente sabe que funciona com a nossa essência. Ah, que maravilha. Agora vamos falar da mãe também, da Yane, que também não tinha pretensão, porque ela me contou uma vez, né? E de repente o universo diz, não, tu não tem muita pretensão, vou te mandar gêmeos, né? Como é que foi essa maternidade? Foi um grande susto, o melhor susto talvez da minha vida, né, Sandra? Eu até fico bastante emocionada, né, quando eu falo na minha gestação dos guris e não esperava, não nasci preparada para ser mãe, não era o meu pensamento, meu modelo. Era o que tu imaginava, né? E só que dentro de casa eu tinha o Robson, né, o meu marido, que queria muito ser pai. E o Robson tinha chegado nos 40 anos e ele me cobrava bastante. E eu vinha tentando empurrar um pouquinho com a barriga, né? Eu até tinha mencionado pra ele que tinha parado com os meus anticonceptivos, aquela coisa toda, mas não tinha ainda, né? Sim, tava pensando. Tava pensando, E aí, num dado momento, eu engravidei, né? E engravidei, fui ao ginecologista até sozinha, sem falar nada pra ele. Eu fui bem egoísta, né? Hoje, quando eu conto, eu dou risada e ao mesmo tempo... Mas na verdade, tu também tava com medo, né? Eu tinha assumido... Do porvir, né? Do porvir. Eu tinha assumido a gestão, não fazia um ano ainda, que eu tinha partido para uma gestão numa agência sozinha, então eu tava naquele momento muito profissional, eu queria focar na minha carreira. E aí, de repente, eu engravido, né? Eu fui no ginecologista, na primeira consulta, ele me olhou e me disse assim, Daiane, tua gravidez é gemelar. E eu disse, o que tinha é alguém isso? na família? Não. E tu disse, o que é gemelar? Ele disse, tua gravidez é gemelar. E eu disse, o que é isso, doutor? E ele disse, gêmeos. Eu fiquei assim... Eu chorei de soluçar. O meu médico, hoje é meu amigo, o doutor Cristiano, maravilhoso, adoro ele. Ele deve ter me olhado assim, com uma cara como que né? O que aconteceu com essa mulher? Nossa, né? Sim. Eu saí dali, eu não achava o carro pra entrar pra dentro do carro, né, Sandra, com aquela notícia de que eu seria mãe de gêmeos. Eu não queria nem ser mãe. Não era o meu nome, não tava esperando. E aí, até um paradoxo aqui meu e da Grazi, né? A vida, Deus, é sempre o que Deus quer pra nossa vida, né? A gente tem que esperar o tempo dele. E eu entrei pro carro, fui pra casa perdida. Cheguei em casa, o Robson não tava, eu me deitei, me tapei até a cabeça e chorei muito. Sim. Hoje, contando, eu sou um monstro, me achava um monstro. Né? Não. Demorei 15 dias para contar pro Robson, né? A gravidez era uma gravidez de risco, né? O doutor Cristiano, inclusive, disse, Daiane, assim, a gente vai ter que monitorar. Eu acho que um dos ovos não vai evoluir, ele vai involuir, então nós vamos ficar monitorando. Com 15, 20 dias, os dois desenvolveram, emparelharam e foi.
né? Eu desenvolvi o quadro de pré-eclâmpsia com 6 meses aproximadamente, né? Que aí eu tive que ir a Santa Maria, precisei fazer uma cesárea às pressas. Os guris ficaram 1 mês e pouquinho na CTI no Natal, né? Eu só me dei conta, Sandra, que eu era mãe no momento em que eu vi os meus filhos dentro daquelas caixinhas de vidro, Aí tu queria cheia de aparelhinhos, pegar né? e levar pra casa. Não, aí eu me desesperei. Sim. Porque assim, eu tive uma gravidez tranquila até esse Sim. dia, que eu passei mal, mas eu queria fazer, eu nunca, né, eu não me dava conta que eu tava grávida, eu não queria nem que me tratassem como grávida, Sim. porque, né, e eu seguia a vida, eu fazia, claro, né, dentro das minhas possibilidades, mas eu era uma grávida muito sadia, e eu sempre fui muito ligada, muito acelerada, até o dia que eu amanheci muito ruim, que eu precisei correr para Santa Maria. Eu tinha uma ginecologista que me acompanhava lá também, tinha o Dr. Cristiano aqui, e aí eu fui correndo pra lá, porque eu tava assim, a minha pressão tava 22/18, Sandra, pra te ter uma noção, Sim. né? Bah, Sem poder tomar nem muita medicação Sim. pra poder estabilizar ela. Então eu tinha que chegar em Santa Maria rápido, antes que o remédio perdesse o efeito, pra eu poder conduzir pra uma cesárea, enfim. Mas graças a Deus, assim, eu olho pros guris hoje e eu sempre digo, acredito que tenho muita fé, Sim. né? Eu acho que Deus sabe de tudo sempre e é Ele que sabe quando as Sim. coisas precisam acontecer na vida da gente. Eu olho pros 2 guris hoje, pros meus filhos, o Henrique e o Miguel, e agradeço, né? sim. Aí tu Que vê, aquele vê que tu susto nasceu pra ser mãe são deles. Mas eu nasci pra isso. Os 2 sustos mais lindos da minha vida, né? Sim, sim, que coisa É maravilhosa. Deus, sempre é Deus. Eu amo essa sinceridade de vocês, Aham. sabe? Essa entrega, assim, no falar. E as pessoas têm que ver isso. Porque ser mulher é isso, né? Muitas perderam, é muito difícil, né? Uma perda. Outras conquistaram, ganharam com mais, né, tranquilidade nessa gestação. Outras tiveram desafios como o teu. Então, são diversas questões que as mulheres passam. E vocês trazerem com tanta verdade isso, com tanta transparência, só prova quem vocês são, né? Vamos falar de empreendimento, que eu não posso deixar de falar. Tá, falamos. do Como tu não tivesse nada para fazer, né, dona Graciele? Mais ou menos. A senhora resolveu ser empreendedora de um espaço maravilhoso que eu quero conhecer, que eu não tinha Aham. oportunidade ainda, espaço Imacolato, isso? Imacolato. E tem vinhos, na verdade, são oliveiras que tem Oliveiras. lá e vocês produzem óleo, quer dizer, né? Isso, Óleo, que o inclusive azeite. já azeite de De oliva, que você já inclusive já tem no Damian. Conta rapidamente para mim como é que surgiu esse empreendimento, Sociedade com o Maridão. Isso, é a sociedade com o Mas maridão. ele diz que tu que eu manda, que toco. tu que manda nesse negócio. Esse negócio, assim, eu digo que não tem muito tempo, né? Então eu assumi. Eu quase não tenho o que fazer mesmo, né, Sandra? Então resolvi me. Nas horas ocupar o meu vagas. tempo, nas horas vagas. A Imacolato, ela surgiu em 2021, quando nós resolvemos investir em alguma coisa para nós dois, né? E ela vem de uma visita que eu fiz ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. E eu me deparei com um olival milenar, né? Lá em Portugal, agora eu esqueci o nome onde fica o santuário em si. Sim. E perguntei pro Diego, que árvore é essa? E ele me disse, é uma oliveira. E eu disse, que linda essa árvore, né? E fiquei com aquilo, voltamos. Num outro momento, naquele mesmo ano, nós estávamos em Recanto Maestro, recém eles estavam implantando o primeiro olival ali. E eu olhei e disse, que árvores são aquelas? E ele disse, oliveiras. Vamos plantar oliveiras. Eu quero um sinal, Um sinal. sinal, E assim fizemos. Plantamos 25 E hectares. quando tu vê que uma pessoa diz que vai plantar oliveiras, é mesmo que dizer que a pessoa é pacienciosa, É né? muito. Porque ela demora 4 anos. A primeira colheita foi esse ano, 4 anos depois da implantação do primeiro olival. Sim, Nós então estamos com 2. não dá para pensar que vai fazer hoje e vai colher amanhã, né? Não. E é um processo, agora nós conversávamos antes, né? Um processo de paciência, né? De maturação, né? Em todos os sentidos. E é um processo, assim, também de energia. Eu acho que ter um olival ali, o espaço que nós estamos situados É um o espaço... santuário da paz e da um paciência. santuário da paz, é tudo assim, né? E daí assim foi, né? Então agora nós estamos com 2 olivais, um de 4 anos e um de 1 ano e meio. Tivemos a primeira colheita,
né? Os nossos azeites estão à venda, então, com exclusividade no supermercado Damiana, Clínica de Óleos Dr. Diego Denardi, e no nosso site. Nós trabalhamos também com a questão, desenvolvemos a questão da hospedagem. Nós temos um chalé container no espaço, então ali nós acolhemos pessoas que querem viver um momento especial, uma experiência. E também agora investimos num espaço para eventos, né? Então, e para seguirem no Instagram, como é que acha? É Imacolato Oliveiras, é Imaco com CO, Lato Sim. Oliveiras, né? Que vem de Nossa Senhora Imaculada. Então, as pessoas podem alugar o local para Sim. fazer festas, eventos. Eventos, pode alocar todo o espaço com hospedagem, com festa. Nós temos quiosque, piscina, salão de eventos completo, As né? pessoas têm que conhecer essa Tem maravilha, que conhecer, né? eu vou chamar o povo para ir conhecer Imaculato, né? Sim. Ou seguir no Instagram, que a gente tem bastante vídeos e fotos para mostrar. Que legal. Agora eu vou para um bate-bola aqui com a Ana, que é... Me diz uma palavra que te define. Dedicação. Dedicação, ótimo. Um sonho que ainda quer realizar. Conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Oh, viu? Que lindo. E também um lugar onde tu encontra paz. O meu lar. Tua casa. O maior aprendizado da maternidade. Dedicação. É importantíssimo que a gente tenha dedicação com os filhos da gente. Tu acredita que o Mateus te ensinou a ser uma pessoa mais dedicada? Tempo de qualidade. E tu fala muito do amor também, né? Como é que foi esse encontro do homem da tua vida? Eu me fechei nos corredores da URI. E o Juliano e eu, então, há 18 anos estamos juntos também. E Foi uma escolha estar Foi- juntos, né? Todos foi uma que- escolha. E a gente fez um test drive e eu acho que cada fase que a gente vem vivendo, a gente vem maturando esse amor. Então, é muito bom estar ao lado de uma pessoa que evolui, né? E o Juliano é um ser de luz, evoluído, e eu tenho muita gratidão em estar do lado dele. Eu aprendo muito com ele. É uma bênção. Exatamente. Daiane, um livro te marcou? Tu lembra de algum? Eu te confesso, Sandra, que eu não sou uma grande leitora. Eu não gosto de ler, eu não consigo ficar. Sim. Mas eu tenho alguns livros, assim, O Líder em Você, né? Conversas Corajosas. São livros que eu gostei bastante. Mas... Até porque tu assumiu uma posição É, de liderança, né? E aí eu precisei buscar alguns conhecimentos. E as pessoas pensam que é fácil mandar, né? E não é. É Não é. complicado, né? Não, eu arrisco em dizer que hoje em dia a gente já nem manda mais, né? Um líder hoje em dia não manda. Um líder hoje em dia ele arrasta pelo exemplo, ele inspira. Ele Mas não tem manda, né? certos Inspira. momentos que tu tem que Ser delegar, firme, né? Tu tem é. que, Isso. tu tem que dar direção e impor as tuas ideias, porque tu Isso. tá na liderança, É. né? Então nem Puxar sempre a essa... frente para algumas coisas. Uhum. Uma pessoa que te inspira. Eu acho que a minha mãe e o meu pai são as grandes inspirações, assim, da minha vida, sabe? Hoje eu até comentei com a Paulinha, através deles eu sei o que eu quero, o que eu sempre quis pra mim, pra minha vida, e o que eu não quero também. Então eu acho que são duas pessoas em quem eu me inspiro e tenho muito orgulho de dizer, a partir de vocês eu Me sou isso, transformei, eu isso. sou a pessoa que eu sou. Uhum. O que não pode faltar na tua casa? Música. É música. Música. Tu tá muito envolvida também na questão, né, da dança, dos zenartes, dessa, né, do tradicional, da tradição gaúcha, do Rotary, né? Do rock. Então também tem que ter tempo para tudo isso. Tem, mas isso é mais uma terapia. Música, Sandra, eu sempre falo, a música, ela me cura, né? Eu até, às vezes, eu digo, eu tenho uma terapia muito forte, que é muito, funciona E é música muito e é de gaúcha que tu graça. gosta? É qualquer música, eu sou muito Ah, eclética. eclética. Então, assim, se eu estou nervosa, eu ligo uma música. Se eu estou triste, eu ligo uma música. Se eu estou desmotivada, eu ligo uma música alto. Duas, Sim. 3 músicas altas, assim, em silêncio, muda o meu dia. Claro que eu tenho origem do tradicionalismo, meu pai é músico, meu pai é gaiteiro. Sim. Então, assim, a gente... E é desde o pequena, gaiteiro, é né? muito bom gaiteiro, né? Eu tô com muita saudade de escutar a gaita Sim. do meu pai. E
Então, assim, às 4 da manhã a gente acordava com o pai tocando gaita na cozinha, na frente do Sim. fogão a lenha. Então, A música te moldou faz também. parte da minha vida. Aham. A tradição, o tradicionalismo, hoje eu pertenço a esse mundo porque eu nasci no meio dele e eu consegui fazer meus filhos gostarem disso, graças a Deus. Então, eles pegaram gosto, hoje eles vivem dentro do CTG a maior parte do tempo, eles se dividem em futebol, escola e CTG, né? E outras atividades paralelas, né? Porque criança Sim. tem que ter atividade. Mas eles pegaram um amor por aquilo muito grande. E aí eles me fizeram ir para esse mundo, viver esse mundo. E aí aconteceu o Enarte. E aí a gente conseguiu se envolver e participar do Enarte, que foi uma coisa maravilhosa, né? Em função dos guris, mas em função muito também da minha origem, Sim. do que a música Tu queria faz que eles comigo. vivessem isso, né? Isso, exatamente. Verdade. Para a gente encerrar, eu quero perguntar para a Graciele se tu voltasse aos teus 15, 18 anos, que é aquela idade onde a mulher, principalmente a menina, tá cheia de sonhos e planos para o futuro, o que tu diria para a garota que tu foi lá nos 15 anos? Ô, Graciele, dei certo? O que tu diria? Eu acho que Olha para essa câmera ali e diz em nosso nome. Acredita que é possível. É. Eu acho que eu diria isso, eu sou muito assim desse viés assim de que nós precisamos acreditar para conquistar as coisas. Porque não adianta assim, tu imaginar algo se tu não acredita que aquilo realmente vai acontecer. Então, assim, acredito que é possível. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada Foi a uma você, honra Sandra, aqui falar meninas, contigo. Igualmente, né? Coisa boa com essas meninas lindas, né? Essas 3 meninas lindas, nós estarmos aqui compartilhando esse momento tão especial que é da nossa vida, né? Que a gente não teve oportunidade de conversar nenhum dia, né? Então, obrigada a ti por nos dar essa oportunidade. Merece. Aninha, tuas despedidas, Aninha. Eu queria agradecer pela oportunidade, né? E mais uma vez dizer que eu tenho honra de estar do lado dessas amigas do coração. E te agradecer, Sandra, pela oportunidade. Eu acredito que as pessoas, as mulheres, têm que acreditar em si mesmas, né? E correr atrás dos sonhos. Isso aí. Daiane, também para as tuas despedidas. Então, Sandra, eu acho que é gratidão sempre, né, pelas oportunidades que a vida nos traz, pelas oportunidades de passar pelo caminho de algumas pessoas. Eu sempre digo que nós, mulheres, a gente é muito. Nós somos dinâmicas, nós somos o portal da vida, nós damos a vida, né? A gente traz o ser humano para a vida e nós temos uma sensibilidade que talvez nenhum outro ser humano, ser vivo na Terra tenha, né? E nós somos dinâmicas, nós aprendemos, né? Nós sorrimos, nós choramos, nós lideramos, nós amamos, né? Enfim, eu acho que nós temos um papel muito importante na Terra, nessa geração, nesse mundo que está em transformação. E não desistir nunca, né? Seguir com força, com propósito. Eu acho que é isso que a vida vem nos ensinando e os tempos vêm nos mostrando. Então, eu acho que independente da mulher que a gente é, que a gente for, da onde a gente veio, independente do que a gente quer para nossa vida para frente, o que a gente quer fazer, onde é que a gente quer chegar. Acredita, se te faz feliz, vai, não desiste. Exatamente. Né? Eu quero agradecer a vocês imensamente, também dizer que para mim vocês são inspiração. Tenho certeza para quem está nos assistindo, nos ouvindo, também viram com esses depoimentos. E dizer que vocês são uns diamantes e nunca esqueçam disso, tá bom? Obrigada. Ficamos por aqui. Eu volto em outra oportunidade.